Oi pessoal, bem-vindos à semana 4 do Plano de Estudo Tutorado volume 4. Nós vamos estudar essa semana a regra do octeto. Então aqui já começa falando o seguinte: os átomos vão se ligar para adquirir estabilidade. Se a gente analisar a distribuição eletrônica do grupo 18 lá, ou família 8A da tabela periódica, que são os gases nobres, a gente vai ver que eles apresentam os orbitais do nível de valência totalmente preenchidos, tá? Então, os gases nobres, nas condições ambientais, vão ser encontrados no estado gasoso, como o próprio nome diz, gases nobres, e na forma de átomos isolados, ou seja, monoatômicos, tá? E a principal característica que eles têm é a estabilidade, tá? E se eles são muito estáveis, eles possuem pequena capacidade de se combinar com outros elementos, de formar ligações com outros elementos, tá? Eu vou mostrar para vocês no próximo slide como que é a distribuição eletrônica dos gases nobres, tá? A exceção do hélio, o hélio tem 2 elétrons na última camada, tá? Os demais vão possuir 8 elétrons na última camada, tá? Os átomos eles vão se ligar na tentativa de completar sua camada de valência com 8 elétrons, assim como os gases nobres, tá? Dessa maneira, o átomo adquire a estabilidade. Essa é a famosa regra do octeto. Para os átomos completarem os 8 elétrons no último nível de energia, ou 2 elétrons no caso dos que têm apenas o primeiro nível, eles vão ter que ganhar, perder ou compartilhar esses elétrons, tá? Aí vai depender de cada grupo. Lembrando que a maioria das ligações vai ocorrer com liberação de energia, então você atinge um nível mais estável do que você tinha anteriormente, tá? Aqui eu vou passar para vocês a distribuição eletrônica de alguns, um exemplo de cada grupo, tá? Do grupo 1, 2, do 13, 14, 15, 16, 17, 18. Se vocês forem reparar o sódio aqui, a última camada dele tem um elétron. Então, quando ele vai formar ligações, a tendência dele é perder esse 1 elétron, porque aí a camada anterior fica completamente preenchida com 8, aqui 2 mais 6, 8. Então, essa é a tendência do grupo 1 como um todo. Todos eles terão um elétron na última camada. A camada vai ser diferente, tá? Não vai ser sempre A3, porque o número de camadas de cada nível lá é diferente, tá? Mas todos do grupo 1 têm um elétron na última camada, eles têm a tendência de perder esse elétron, tá? E o grupo 2? O grupo 2, se vocês forem perceber aqui, tem 2 elétrons na última camada. Então, qual que é a tendência do grupo 2 como um todo? Aqui eu citei o magnésio, tá? É perder esses 2 elétrons para ficar com a camada anterior completamente preenchida. E olha o grupo 13. O alumínio tem 3 elétrons na última camada, tá? Então, qual que é a tendência desse grupo? É mais fácil você ganhar 5 ou doar 3, tá? Então, fiquem atentos. E aqui a gente tem, vocês vão estudar lá no terceiro ano de ensino médio, a química do carbono. Vocês vão ver que a tendência do carbono é estabelecer 4 ligações. Por quê? Ele tem 4 elétrons na última camada, então ele precisa fazer mais 4 ligações para completar ali e chegar na regra do octeto, né? Lembrando que você pode perder elétrons, ganhar elétrons ou compartilhar elétrons para atingir essa estabilidade aqui, tá? E aqui, o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada. A tendência dele é fazer 3 ligações para completar para 8, né? De 5 para 8 faltam 3. E o oxigênio, 2 ligações, porque aqui para completar ele tem 6, né? Para completar as 8, só mais 2 ligações aqui. E o cloro? Olha só, ele precisa de mais um elétron, porque ele já tem 7. Com mais um elétron, ele completa o 3s2, 3p6 e fica com 8 elétrons na última camada, que é a configuração que a gente tem aqui para o argônio. Olha só, se o cloro ganhar um elétron, ele fica com essa configuração aqui, que é a configuração do argônio, tá? Vamos para as atividades. Na 1, ele fala o seguinte: o grupo de átomos que é encontrado na forma monoatômica, ou seja, sem fazer ligações, pelo fato de serem estáveis, quem que eu comentei com vocês? Os gases nobres. São eles que
não precisa estabelecer ligações porque eles já têm grande estabilidade. Na 2 ele fala o seguinte, um elemento químico de configuração, então ele te dá a configuração. Como a gente está estudando a regra do octeto, a gente vai destacar aqui essa última camada, tá? A última camada dele, ele tem 2 com 4, 6 elétrons. Para atingir a estabilidade, né, ele precisa de mais 2 elétrons, né? Então, qual que é a tendência que ele tem? Perder 5? Olha só, se ele perder 5, ele vai ficar com 1 elétron na última camada, não ficou preenchido. Se ele perder 1 elétron, ele vai ficar aqui com 5 elétrons, também não ficou preenchido. Se ele perder 2, vai ficar com 4, também não preencheu. Agora, se eu ganho 2, vai aqui, ó, 3p6. Então, vai ficar completamente preenchida a última camada, que é atingindo lá a regra do octeto. Então, ele atinge a estabilidade. Então, a tendência dele é ganhar 2 elétrons, tá? Então, letra D. Átomos pertencentes aos metais alcalinos terrosos e halogênios adquirem configuração eletrônica de gases nobres quando? Então, olha só, metais alcalinos terrosos, eu vou ter que é a família do magnésio. Então, é o grupo 2. O grupo 2, eu falei para vocês que eles têm 2 elétrons na última camada, tá? Então, a gente já sabe que os metais alcalinos terrosos, qual que é a tendência dele. Se ele está nos metais alcalinos terrosos, ele tem 2 elétrons na última camada, a tendência que ele tem é de perder esses 2 elétrons aí para formar íons, tá? E o halogênio? A gente viu lá o exemplo do cloro, que tem 7 elétrons na última camada. Então, todos os halogênios terão 7 elétrons na última camada, tá? Então, 7 elétrons, ele tem a tendência de ganhar 1 para completar esses 8 elétrons, tá? Então, o halogênio tem tendência de ganhar 1 elétron para completar os 8, porque ele já tem 7. Então, olha só, se você perde 2, você fica com 2 cargas positivas, tá? Perdeu 2 elétrons, 2 cargas positivas. Ganhou 1, fica com a carga negativa, tá? Então, a alternativa correta é a letra C. Por quê? Porque quando você perde 2 elétrons, que é a tendência que tem na família dos metais alcalinos terrosos, que é o grupo 2 ou família 2A, tá? Você fica com a carga positiva. Perdeu 2 cargas positivas. Ganhei 1 elétron, porque nos halogênios eu já tenho 7 elétrons na última camada, para atingir 8 eu preciso ganhar mais 1. Então, ganhou 1 elétron, o elétron tem carga negativa, ele fica com 1 carga negativa, tá? Na 4, gente, ele fala o seguinte, seguindo a teoria do octeto, qual íon é formado pelo átomo de potássio para que ele fique mais estável? Vocês têm 2 opções, fazer a distribuição eletrônica do potássio e analisar quantos elétrons ele tem na última camada e assim analisar a tendência dele, ou direto na tabela periódica. Lembrando que o potássio, eu sei que ele está no grupo 1 se vocês olharem a tabela periódica. Então, eles têm a tendência de ter 1 elétron na última camada, tá? Então, 1 elétron na última camada, a tendência deles é perder esse elétron. Mas aqui eu coloquei, de qualquer maneira, a distribuição eletrônica do potássio, que está aqui, ó, 4s1. Então, ele tem 1 elétron na última camada. Então, ele vai ter a tendência de perder esse 1 elétron aqui. Quando ele perde esse 1 elétron, a camada anterior está completamente preenchida. Então, ele atinge a estabilidade quando ele perde esse 1 elétron aqui do 4s1, tá? Então, ele vai perder 1 elétron, ele fica com uma carga positiva. Então, ele é o K+, tá? Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo chat usando o Conexão Escola Web ou o aplicativo do Conexão Escola, ou entre em contato pelo WhatsApp.